Olá, estamos aqui novamente na sede da CESP do Rio de Janeiro, com o primeiro programa da podcast A CESP, edição Inteligência Artificial. E para esse programa, estamos trazendo aqui pessoas muito especiais envolvidas no tema, que é o Bruno Mondin, vice-presidente da Stefanini, que trabalha já há bastante tempo com tecnologia de inteligência artificial. E o John Forman, que foi o grande criador da ideia do CDIA em 2017, que vinha trazendo lições e conhecimento muito importante. Hoje está por trás de um monte de empresas criando novas soluções e procurando aí alternativas de fomento, né, para essa tecnologia. Eu, como vocês sabem, não sei se sabem, porque eles também são bem mais conhecidos que eu, mas vamos lá, estou aqui no meio. Sou Maria Luísa Reis e sou o CEO da Lab 245, vice-presidente de inteligência artificial aqui na CESP Rio de Janeiro. Vamos começar? Eu quero fazer a provocação do momento, que é como é que o mundo vai agora que nós temos o DeepSeek, que é um novo modelo de inteligência artificial chinês, que está trazendo novidades, trazendo grandes mudanças na expectativa do equilíbrio político-tecnológico no mundo. Acreditava-se que seria necessário investimentos de bilhões, de 20 bilhões de dólares, mais 100 bilhões de dólares para fazer um bom modelo de inteligência artificial, um modelo de última geração, e agora veio o chinês descrevendo tudo, botando um código aberto e dizendo que gastou 6 milhões. Então, várias ordens de grandeza a menos. E o fato de ser um código aberto, qual é a oportunidade para outros países que não têm como investir tanto? Eu queria que vocês falassem bastante a respeito do que vem à cabeça no meio desse alvoroço aí da tecnologia. Eu vou pedir ao Bruno que comece por ordem alfabética. Então tá bom. Obrigado. Bom dia aí a todos. Eu acho que esse começo do ano aqui, com esse fator de psique, realmente mudou um pouco a forma como o próprio mercado estava entendendo. Como você bem disse, né? Você tinha os grandes modelos, né? E esses grandes modelos, eles traziam essa barreira de entrada muito grande, ou seja, você precisava de muito dinheiro e muito processamento, né? Lembrando que não é só dinheiro, né? Se você pegar, você tem muito dinheiro, mas você ainda vai ter que entrar numa fila para comprar lá GPUs, processadores, para montar um data center, isso vai anos. Então você tinha uma barreira de entrada enorme, e, de certa forma, estava todo mundo conformado com isso, ou seja, as grandes big techs americanas, né, em cima desses grandes modelos, né, e o resto do mundo olhando para isso, mas principalmente tentando aproveitar, né, a aplicação desses modelos dentro dos seus negócios e tal. Então, esse era o grande jogo, né. A questão do DeepSeek, ela mudou. A minha forma de pensar, eu também pensava que a China ia mais se desenvolver nessa questão da inteligência artificial aplicada, ou seja, no que faz diferença para o negócio dela. E a tendência dele sempre foi muito aplicado, né? Isso, muito aplicado, muita execução, muita coisa muito firme, né? Eu preciso melhorar aqui, produtividade aqui, etc. E tal. E aí, você consegue, com essa questão, se descontinua uma outra questão na história, ou seja, primeiro, que é possível, sim, você ter um modelo de fundação a muito menos dinheiro, né? Sem entrar no mérito se o número é esse ou não, etc., né? Eles estão falando em 6 milhões para processar a parte de treinamento do modelo, etc. Talvez não seja isso, talvez tenha outras coisas que eles não computaram, etc., etc. Mas, de qualquer forma, a diferença é enorme para bilhões. Então, não é 6 milhões, foi 100 milhões, mas 100 milhões para bilhão, né? A diferença é enorme, tá? E depois, vendo com a Alibaba também indo nesse sentido, etc. Então, esse é um mundo diferente, né? Você vinha... Na questão da inteligência artificial aplicada, que ela podia ser usada, etc.,
nosso caso, usando, etc., você já vinha numa vertente muito grande de redução de custo de inferência, certo? Você pega o modelo, depois você transforma esse modelo em algo que é interessante para o negócio, mas para isso você precisa colocar dado lá dentro, você precisa pré-treinar aquele negócio, guarda-reio, blá, blá, blá. Mas a verdade é que o custo de inferência, né, que a gente está caindo muito, muito nos últimos 2 anos, principalmente. Você pegar, caiu 70%, 80% o custo, não o custo por token, mas a quantidade de token que você precisa para usar, para processar, está caindo para caramba. E isso está tornando já muitos projetos viáveis, que era um problema 2, 3 anos atrás. Você olhava um projeto, um negócio, você fala, vou usar, mas o custo não funcionava. Então você tinha essa curva interessantíssima de o custo efetivo da computação diminuindo para aplicado e agora para os modelos de fundação. Então, assim, você olhando para o nosso interesse, ou seja, poxa, eu quero fazer esse negócio realmente ser útil para a sociedade, etc., você está no melhor dos mundos. Cada dia mais, ficando mais barato para fazer e ficando mais simples para fazer. Essa é a grande... No final das contas, né, o bottom line é isso, né? No final é desbaratear, depois ficou mais legal. Eu participei de um evento de fusão e aquisição em inteligência artificial em meio estrangeiro, e alguns investidores estavam falando, inteligência artificial não é para a gente, porque o nosso nível de investimento, isso foi antes do DeepSeek, o nível de investimento não é o nosso padrão, e outros investidores falaram, não, eu acredito que isso vai mudar, porque não é possível, pelo que você vê da história da tecnologia no mundo, as coisas caem absurdamente, porque a pessoa pensa de outro jeito, vê de outra forma, e vai encontrar um caminho diferente, mais barato, que todo mundo vai adotar, agora que a gente já sabe como usar. Mas eu achei muito interessante o seu comentário sobre a aplicação. Antes de vir para cá, eu comecei uma reunião mais cedo lá no trabalho e a gente estava falando. O cliente quer inteligência artificial, mas ele tem que saber como é que ele vai se beneficiar. Né? Então, o que eu estava falando para eles, assim, principalmente para a equipe de venda, né? Quando você vai falar com o cliente, ele diz, eu quero, você tem que pensar assim, como que eu vou te ajudar com a inteligência artificial? Não quero resolver o problema da tua redação para ficar bonita no e-mail. Acho que isso a gente não precisa entrar nesse ajuda. Pelo menos na Lábios 45 não entra nessa. Mas, quando o advogado vai abrir um contrato de 800 páginas lá, o que ele tem urgência em ver? Se ele não vê direito, onde que dá ruim? Onde ele perde? Onde a empresa perde? E isso é um exemplo. Mas, assim, tem vários exemplos de coisas. E aí eu dei vários exemplos que os nossos clientes vieram com problemas reais, de resolver problemas que é o dia a dia dele, e que a gente resolve com inteligência artificial. Mas não é uma coisa etérea, que admite alucinação, né? Imagina o prejuízo que é uma alucinação no negócio dele. Mas me diga, como é que estão os seus projetos, como é que estão as coisas, como é que você vê isso? Bom, primeiro, Maria Luísa, obrigado pelo convite, bom dia a todo mundo que está aqui nos ouvindo. E de fato, né, a IA já está no meio de nós, mas... Tem um consultor americano que fala assim, a IA que você está vendo hoje é a pior versão da IA que existe, né? Porque a gente está com um ritmo de mudança exponencial a ponto de, a cada semana, você ter uma novidade deixando o que foi lançado na semana anterior meio que obsoleto. Não é bem assim, tem muito marketing aí no meio disso tudo, mas está difícil você fazer afirmações definitivas sobre o que pode e o que não pode. E, na verdade, eu queria até dar um passo atrás, porque, de fato, o DeepSeek chegou semana passada, mexeu com o mercado todo. Uma coisa quando o mundo se dá conta disso, porque o DeepSeek já tinha outras versões que ele já tinha lançado um pouquinho antes, e a gente estava vendo esse movimento todo, mas, de repente, né, a mídia descobre aquele negócio, muita gente falando, inclusive, que foi premeditado o lançamento no dia da posse do Trump e essa disputa tecnológica. Então, tem muita coisa acontecendo, está todo mundo interessado, muita gente falando de produtividade,
e de fato você já tem casos muito interessantes, mas como o Bruno estava comentando, né, tem que cair o custo de você usar essa tecnologia toda, porque muito do que você está desenvolvendo hoje se baseia em usar ainda mais modelos já distribuídos, especializados, essa questão de agentes de IA, que a gente pode depois detalhar um pouco mais, mas enfim, muita coisa acontecendo e eu concordo que tenha espaço sim para a gente, e o mundo todo, porque como você bem falou, né, Bruno? São as grandes empresas que valem mais de $1 trilhão na Bolsa Americana que estão à frente desse negócio, cada um com o seu grande modelo, todo mundo achando que ia ser cliente eterno delas, e a gente está vendo que não, que talvez não seja bem assim. O DeepSeek veio mostrar que consegue oferecer um modelo desses fundacionais a preços mais acessíveis, mas o pessoal também já estava se dando conta que não dá para expandir indefinidamente. Muita gente fala que a nova versão do ChatGPT não veio ainda, porque foram botando mais parâmetros, mais tokens, mais dólares para treinar, e o resultado não estava vindo tão... Na proporção do investimento. Exatamente. Então, são desafios aí para a gente ir vendo, acompanhando e, se possível, experimentando. Né? Porque se a gente ficar só olhando, talvez a gente, quando entrar no jogo, vai entrar já mais tarde, atrasado. Eu acho que a gente já está no jogo há muito tempo. A gente não está fora do jogo. Lógico que a gente está falando de jogo de gente muito rica, né? Assim, está falando de jogo aposta alta. Mas, vamos ver, quando você tem muito dinheiro, e eu tenho experiência anterior até da minha tese, você tem muito dinheiro, você gasta no esforço, no aumento. Vamos aumentar o número de tokens, GPU, etc. E não pensa na melhor solução, na solução mais econômica, na solução mais inteligente, otimizada, porque não precisa otimizar. Eu estava apontando exatamente nessa reunião pela manhã disso, que antigamente a gente tratava a tomografia, você quer ver uma imagem, você faz quadradinhos. Se você quer aumentar a resolução, você diminui o tamanho dos quadradinhos. E assim por diante. Mas se você tem uma tomografia que é um giro, para você aumentar a resolução dos quadradinhos, você tem que aumentar a exposição, né, de radiação do corpo. Mas nunca ninguém pensou se isso era realmente natural, se isso era um problema. E não era. E aí, de repente, a gente viu que era uma bobagem, que não precisava aumentar o número de quadradinhos porque o cara pensou fora da caixa. Mas por quê o cara pensou fora da caixa? Porque você tem um problema que não consegue resolver só com esforço e com dinheiro. Então, você tem que pensar de outro jeito. Quando você tem muito dinheiro, você bota mais gente, bota mais GPU, bota mais energia que vai. Então, de repente, a gente está numa vantagem competitiva aqui nessa história. Olha aí, o meu lado otimista. Porque a gente já tem muita gente, principalmente no meio acadêmico, trabalhando com inteligência artificial há muitos anos. Sem dúvida. Né? Há muitos anos mesmo, né? Nos anos 80, 90, já tem muitos doutores, mestres, que trabalharam com isso. E essas pessoas, eventualmente, foram para as empresas. Aí um debate aí que a gente já tem que fazer na próxima programa, a gente vai ter um debate sobre academia e empresas. Que é necessário, é um assunto necessário. E você está pegando, Maria Elisa, um ponto super interessante, porque a gente está aqui falando dessas grandes empresas que fazem a pesquisa e desenvolvimento desses modelos. O DeepSeek, ele vem de um fundo de investimento, né, que ganha dinheiro no mercado financeiro e está fazendo o financiamento dessa parte de pesquisa em IA. E esse é um modelo diferente, porque a gente estava habituado, quando teve a corrida espacial, né, que a Rússia, com os Estados Unidos brigando para quem chegava na Lua primeiro, era governo, era projeto, era agência espacial americana com a agência espacial russa, e a gente está vendo esse mundo da IA correndo. Até em países comunistas, ou que se dizem comunistas como a China. Eu acho que esse ponto é importante, né? Essa discussão é sempre salutar se dividir essas coisas. Uma coisa é pesquisa e desenvolvimento desses grandes modelos, né? Isso parece muito, realmente, eu faço sempre essa analogia da questão da corrida espacial americana. Uhum. Que não foi só americano, foi russo, etc. E tal. E hoje a gente sabe, se gastou muito dinheiro, colocou muitos bilhões de dólares, era algo vultuoso, né? Só que, assim, o que toda a indústria se desenvolveu em cima daquilo, não estou falando da indústria
indústria espacial, não. Na realidade, tudo que foi feito em cima daquilo, todo o desenvolvimento que foi feito daquilo, tem um aproveitamento até hoje. Essa é a questão, né? As coisas que eram impensáveis, que devido a essa corrida, né, alguém foi lá, colocou dinheiro, etc. e tal, e hoje ela é plenamente utilizável. São várias, incontáveis. Aqui nós estamos falando a mesma coisa, né? Então, esse mundo do P&D é interessante. A gente tem que trabalhar forte, etc. Mas hoje o que é importante é o seguinte: já tem disponível tecnologia de inteligência artificial que faz uma diferença enorme para as empresas, ok? E para as empresas é muito mais fácil. Essa questão do custo-retorno é algo natural. Ela espera, né? É algo, qualquer empresa vai fazer isso, etc. E hoje você já tem condições de fazer diversos projetos, cases, etc., usando e dando muito resultado. Então, assim, no nosso caso lá, a gente trabalha com inteligência artificial há 12 anos, que é a empresa mais antiga que a gente tem de inteligência artificial, né, para isso, tem 12 anos, né? Hoje a gente tem 3 empresas específicas para isso. Legal. Nesses últimos 2 anos e pouco, a gente montou 320 cases reais, com um retorno de investimento enorme. Então, assim, olha, eu tenho aqui uma questão que eu tenho que responder ofícios que vêm, eu sou um banco, tenho que responder ofícios de maneira automatizada, tenho mais de 200 pessoas que ficam aqui respondendo ofício, posso tomar multa, posso ser preso, não. Resolvemos isso. Hoje a inteligência artificial lida com isso em 95% dos casos, a inteligência artificial lida com isso, você melhorou a eficiência, etc. e tal. Outras questões que também eram impensáveis, né? A gente, vamos discutir a legislação, como proteger, porque tinha essa ideia, né? Poxa, eu vou colocar a minha vida toda em cima de meia dúzia de big techs, etc. e tal. Hoje você não precisa, né? A gente colocou no ar nosso primeiro cluster de inteligência artificial para cliente, funcionando para cliente, a gente botou no ar em novembro passado, né? Então, assim, eu tenho um ambiente que eu tenho completamente estanque, sob o controle, os dados que eu tenho ali dentro, eu tenho certeza que não vão para outro lugar, etc. Blá, 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 blá. E melhor, não é um custo absurdo. É isso que eu falo. Não é um custo que vale a pena. Quando a Live 400 começou em 2018, né, a oferecer explicitamente inteligência artificial, os dados estão aqui. Os dados estão digitalizados, já tem dado estruturado, aberto para interpretação e processamento. Pensa numa pessoa analisando os dados e fazendo pesquisas. Ela tem um custo energético com o apoio da tecnologia. O que uma inteligência artificial consegue fazer muito mais do que isso sem gastar isso tudo? Então isso era óbvio, era quase científico. Você não vai gastar uma fortuna. Aliás, eu acho que é uma ideia aí que eu tenho compartilhado com as pessoas, de você ter alguns centros de processamento de inteligência artificial, especialistas, se comunicando com outros centros de inteligência artificial, com outras especialidades. E você não divulga necessariamente tudo que você tem, você abre uma porta para algum compartilhamento admissível, né, de dado estratégico confidencial, e você recebe também essa informação. E aí você estabelece políticas em que você pode compartilhar alguns dados ou não, que isso é um troço muito sensível. Você ter uma inteligência artificial que faz um aprendizado, mas que sabe que determinado limite daquele aprendizado você não pode compartilhar. Poxa, mas como é que eu criei uma estrutura de aprendizado que eu tenho tudo isso junto e na hora de eu divulgar, de eu trocar através de uma API, de uma troca dessas, eu consigo segregar e dizer, não, essa informação eu não posso deixar passar. Isso é muito importante. Eu queria até puxar a sardinha um pouco para a realidade das associadas da CESP, né, que são, na sua maioria, desenvolvedoras de software. E muito legal, né, saber que a gente tem empresas aqui no Brasil há 12 anos já trabalhando com IA e, enfim, temos cases desse tipo. A empresa Maria Luísa também tem bem. Pois é. E a Maria Luísa daqui a pouco nos conta sobre isso. Mas o que eu estou querendo puxar aqui é porque eram empresas de nicho, né, há 10, 12 anos atrás, e agora até o pessoal que desenvolve software está se vendo com esse dilema de será que eu incorporo isso, será que eu não incorporo?
como é que eu faço com os meus desenvolvedores, e o que não é, né, para uma empresa de software, a informação mais preciosa que o código-fonte da solução que ela desenvolve, né? Esse na realidade, é a minha forma de ver, né, na prática. Tá? A gente está vivendo agora um boom que as empresas, sabendo aproveitar isso, né, a gente provavelmente está no próximo boom de tecnologia, como foi a web, internet, há alguns anos atrás. Sim. Essa questão, assim, eu não consigo mais ficar apegado mais ao código. Hoje você já tem ferramentas que conseguem desenvolver o seu código 30%, 40% sozinho. Ele consegue resolver bugs sozinho. A gente usa esse tipo de ferramenta. Meu ciclo de desenvolvimento de produto caiu drasticamente. Maria Luísa sabe disso. É muito mais rápido a gente conseguir um retorno com inteligência artificial do que com programação tradicional. Um projeto que eu levaria 2, 3 anos para fazer, se é que eu consigo chegar naquele resultado, hoje eu demoro 2, 3 meses para botar no ar. Um resultado muito superior. Mas é importante você substituir a força bruta daquela codificação por uma inteligência de alguém que vai pensar fora da caixa, que vai estar no limite do conhecimento humano, que está ali querendo desafiar o que já existe. Exato. Esse é o ponto. Você tem que fazer e atender diferente. O que o cliente quer. Isso. Porque não é fazer uma coisa que não serve para nada, né? Não. Exatamente, atender uma coisa que o cliente quer. Isso. Essa é a grande diferença. E faz mesmo diferença numa série de sentidos, né? Por exemplo, tem um cliente que esse ganhou até um prêmio internacional. A gente fez um projeto de monitoramento de meio ambiente para ele, um aspecto importante. Quem mexe com isso sabe que é uma quantidade de dados absurda. Na realidade, saiu jogando sensores no meio lá da floresta amazônica, o nível do rio, se tem fumaça, se não tem fumaça, se a terra está mais seca, está mais molhada, se eu estou em tremor, se eu não tenho tremor, como é que está a qualidade do ar, etc. Você imagina você jogando 1 milhão de sensores pela floresta toda para trazer isso, etc. E tal. No sentido que era impossível você fazer isso normal. Você imagina você botar alguém com uma caminhonete, helicóptero, não sei o quê, para ficar monitorando. Essa questão de trazer os dados tem esse aspecto também. Você imagina eu trafegar esses dados todos pelo mundo todo, né? Ou lá da Amazônia para cá, para processar, para sair. A gente montou também um centro lá próximo para trazer os dados, já processar, etc. A hora que eu tiro esses dados, ele já para mim, já é conhecimento. É o conhecimento. Já é conhecimento, etc. Então, assim, um projeto que talvez seja impossível um tempo atrás, que demoraria um tempão, a gente desenvolveu em menos de 1 ano. Isso eu estou falando de jogar um monte de sensor pela floresta toda, etc., para monitorar. E hoje você tem uma qualidade muito menor. Se você tem qualquer foguinho que seja, que apareceu lá, você já sabe na hora, você já manda um drone, você já manda filmar, você já sabe como é que é a condição do terreno, você chega lá muito rápido, etc. E tal, não sei o quê. Então, assim, é um outro mundo, ele se paga muito fácil. E integrando, tipo, não só a IA, né, que de repente está olhando uma imagem, está olhando o dado de um sensor, mas a tecnologia de comunicação, né, para ter a velocidade de transmitir esses dados, toda a parte aí de armazenamento e empresas parceiras, provavelmente, porque tem algumas especialistas em coisas que outros não conseguem. Você comentou sobre o não mais protagonismo do governo, né, nos governos desses 2 países, pelo menos. Mas não seria um protagonismo necessário o governo comprar soluções nacionais? Sem dúvida. E, na verdade, a gente fala que tem protagonismo e que as empresas estão à frente, mas tem muito contrato com o governo lá nos Estados Unidos. A OpenAI acabou de dizer que lançou uma versão do ChatGPT específico para o governo americano, né? Com dados ali. Você vai ver contratos que a Microsoft tem com o Departamento de Defesa, é uma enormidade. Então, não é que é tudo também... você precisa... E a própria posse do Trump, você viu lá, cercado dos... Já tem muito dinheiro, mas ainda estava lançando lá um projeto de $500 bilhões para jogar mais dinheiro ainda em cima dali,
tentando manter esse protagonismo. E aí que o DeepSeek atrapalhou um pouco a jogada, dizendo, olha, não é bilhão, pode bilhão. botar esse dinheiro, mas não é mais. Aí eu pergunto, o Brasil tem feito bem esse dever de casa de ajudar e apoiar as empresas que desenvolvem aqui, ajudando a criar negócios consistentes dentro da realidade brasileira, para o mercado brasileiro e para o mundial também, mas sustentando essas experiências através do consumo mesmo do serviço, do produto? Olha, eu acho assim, existem iniciativas, mas a gente tem um viés aqui no Brasil, no meu ponto de vista. O governo é qualquer coisa, né? Sim, mas o meu comentário é na linha de que a ideia de que as empresas também fazem pesquisa e desenvolvimento é uma ideia que não é tão compreendida pela nossa comunidade científica. Eu acho que aqui no Brasil a gente fica muito naquela de que não, a universidade é que faz pesquisa e desenvolvimento e a empresa vende e implanta. E na área de TI, isso foi mudando ao longo do tempo, né? Várias iniciativas que vêm de empresas, mas sim, você tem aí todo um movimento de apoiar startups, você tem aí, o pessoal está desenvolvendo, que a lei de inovação trouxe a possibilidade de você fazer encomendas tecnológicas, mas é um processo do pessoal... Mas na hora dos grandes contratos, não tem, porque o contrato da startup é positivo para uma inovação, mas às vezes serviços, né? Poderiam ser implementados, somente serviços mais inovadores não estão sendo muito utilizados. Eu vi uma notícia recente do INSS, né, que contratou uma empresa estrangeira que não deu o nome, um contrato de 10 milhões de dólares, que teria para a inteligência artificial encontrar fraudes. Né? Não teria um espaço para uma empresa brasileira fazer isso? Eu entendo que sim. Eu entendo como fabricante brasileira que teria espaço sim. Deixa eu até pontuar um pouquinho, porque eu acho que esse assunto ele tem algumas questões que são importantes para a gente entender um pouco esses movimentos, né? Quando você fala de governo de maneira geral, você ainda tem algumas barreiras, tá? Então, assim, a resposta principal que você queria é: a gente está fazendo o suficiente? Não. A gente está fazendo algumas coisas, tem algumas iniciativas, mas é insuficiente perto do que a gente precisa fazer. Mas você tem algumas barreiras que ainda são essas questões de discussões regulatórias, como vai fazer, deixar de fazer, etc. Isso atrapalha um pouco. Tá? Acho que a gente devia deixar isso um pouco para... Vamos aprender como é que esse negócio funciona, para depois tentar botar regra nisso, porque senão é difícil eu botar regra no que eu nem sei o que vai fazer. Né? A segunda, que aí pega... isso pega para o mundo todo, empresas do mundo todo, mas principalmente em governos e especificamente no governo brasileiro, pega muito, que é a questão de como lidar com a inovação, como tratar, qual a maturidade que você tem. Quando você está fazendo qualquer projeto desse, o protagonista, no final das contas, não é o software que você desenvolve, ou não é, na realidade, é o processo que você está olhando, você falou no começo, né? Eu não posso olhar aquele negócio como eu olhava antes. Eu tenho que mudar, eu tenho que quebrar barreiras, eu tenho que fazer de maneira diferente. A tecnologia está me habilitando, e não fazendo para mim, ela está me habilitando eu pensar diferente, pensar de outras formas. E aí você entra num hiato enorme. Governos não querem mudar processos, as formas de fazer. A gente é extremamente regulado. Não, o TCU não vai me deixar, não porque o não sei quem não vai deixar, não porque eu sempre fiz assim, não, mas porque o órgão X me exige não sei de que jeito. E aí a gente entra num imbróglio que você não sai daquilo. Mas e aí o Brasil é bem inovador. Se a gente pensar assim, em relação até a outros países, a gente conseguiu fazer várias coisas e, surpreendentemente, fizemos coisas em diversos governos até de posição política distintas. Quer dizer, não é uma questão de posicionamento político, né? Mas quem resiste ao governo são os funcionários, são os clientes, a população. Qual dessas camadas que barra? Várias delas. O TCU, enfim, coitado. Eu estou dizendo coitado porque em algum momento a gente... Não, ele é importante. Não, mas eu vou te explicar por quê.
Quando eu fui presidente aqui na SESC Rio de Janeiro, eu já no CA, lá no Brasília, a gente falou, gente, toda vez que a gente vai vender alguma coisa para uma empresa pública, e fala, o TCU não deixa isso, o TCU não deixa aquilo, não sei o quê. Será que tudo isso é verdade? Vamos chamar o TCU aqui. A gente não conseguiu chamar exatamente o TCU para ir lá, não, mas alguns mitos eram mitos. Sim, sim. Como tudo, eu acho que sim. Algumas restrições não eram restrições reais. Mas eu concordo com o Bruno que não é uma única causa. Né? Você tem um conjunto, é um assunto complicado. Você tem 3 esferas de governo, né? Municipal, estadual, federal. Você tem diferentes órgãos de regulação, né? E também está no TCU, mas tem os TCEs nos estados, tem os TCMs nos municípios maiores. E você fica também com o fator humano, e eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma questão, né? A história da jurisprudência nos Estados Unidos, que alguém vai lá, interpreta a lei, aquele caso é um caso de impacto mais amplo, e aí você forma a jurisprudência e todos os tribunais seguem aquela jurisprudência. Aqui no Brasil, eu fiquei muito espantado alguns anos quando eu estava mais ativo lá em Brasília, trabalhando pelo setor, e um juiz trabalhista falou, não, mas não me interessa o que está a lei, a minha interpretação é dessa maneira. E aí a gente fica num cenário complicado, quer dizer, porque se cada juiz quer fazer uma interpretação particular, a gente fica num cipoal e, de repente, naquele lugar ali funciona melhor porque aquele juiz não está ali. Mas, de repente, para outra parte, vai falar, não, mas eu quero aquele juiz que naquela interpretação está me favorecendo. E aí, um conjunto imenso de interesses pode complicar esse cenário. E eu concordo, a gente tem feito algumas coisas, mas talvez a gente não tenha conseguido se organizar para fazer tudo o que seria necessário, mas também necessário para o quê? A gente não vai, pelo menos por enquanto, não parece que a gente tem um Elon Musk aqui que vai usar toda a fortuna dele ali. E, de novo, a fortuna dele tem muito financiamento público também. Então, sim, pois é, mas... É uma retribuição. Mas, de novo, tem um indivíduo ali tentando puxar a sardinha, polêmico, né? Mas, assim, é um indivíduo da iniciativa privada, não é o governo que está puxando mas eu ali. acho que isso é até polêmico demais. Eu acho que o Brasil não merece estar numa situação dessa que vai gerar mais polêmica ainda, né? É fácil ser poderoso e polêmico, e é difícil você ser médio e polêmico, né? Mas por outro lado, só Bruno, rapidinho, porque eu estava vendo outro dia o filme do Ike Batista, que foi um sujeito polêmico aqui no Brasil e que, se ele tivesse dado certo, talvez ele tivesse sido o nosso Ike, o nosso Elon Musk, né? Mas assim, estamos fugindo do nosso tema aqui. Mas eu pergunto o seguinte, de forma mais simplória, será que a sociedade enxerga com entusiasmo o uso de tecnologia brasileira para receber? Quer dizer, eu acho que em alguns países isso existe. Você pensa bem, assim, qual a grande empresa de tecnologia europeia que existe? Sabe? Você fala, sabe? Você tem grandes empresas por lá, mas... Sim, mas você tem software, né? Principalmente, né? SAP. SAP. Que já virou americano. Que já virou americano, porque é difícil, né? Resistir a esse processo. Mas diz que ela foi levada para o mundo, né? Por conta da adoção em indústrias europeias e alemãs. Uhum. Então, ser adotado por uma empresa da sua nacionalidade é um fator de sucesso importantíssimo na hora de você dominar o mundo, no sentido, né, do Elon Musk ou do que for. Você entrar ao mundo afora. Governo um pouquinho, pessoas de outras empresas também, mas assim, esse entusiasmo pelo nacional a gente não tem muito, né? Até rola uma certa desconfiança, que eu acho totalmente infundada, porque a gente só demonstrou o protagonismo tecnológico a vida inteira. Assim, aí, deixa eu até fazer uma provocação para o Bruno, porque a gente hoje em dia está ouvindo falar pouco da Índia, né? A Índia, na época do bug do milênio, na virada do século, era os grandes... e é uma área que a Stefanini brilha, né? A gente tem um orgulho nacional na Stefanini ali, tocando o dia a dia nessa área. Então também tem um pouco do... Mas eu preciso estar na mídia, eu preciso estar ali... É um outro momento, né? Assim,
essa discussão a gente sempre teve, né? O fato da Stefanini ser uma empresa globalizada, de estar em cento e tantos países, ter mais de 20 mil funcionários lá fora, etc. A gente sempre teve essa discussão, porque o Brasil não é visto como um player tecnológico. A Índia sempre foi vista, né? Hoje você ouve menos, mas é porque ela já dominou. Né? Você pega o CEO do... você pega o CEO das maiores Big Techs, são indianos. Você vai para qualquer departamento de TI lá nos Estados Unidos, você vai ver indiano que não acaba mais. Eles já estão lá, né? Não é mais nem aquela questão só do offshore, né? Então, essa é uma questão que realmente... Mas isso é o nosso síndrome de vira-lata, né? A gente não... Que real isso, né? É chato falar isso, mas é real. É o síndrome de vira-lata. A gente não enaltece o que a gente tem, né? Seja qualquer tipo de indústria, né? Você tem empresas maravilhosas. Você pega uma Vale, por exemplo, é uma mineradora, né? Com processo... Mas... ninguém hesitou de quase matar a Vale por causa de um acidente e quase destruiu uma empresa inteira, etc. Então, a gente tem um pouco isso, né? E você tem exemplos maravilhosos. O exemplo governamental que eu adoro aqui, por exemplo, é o exemplo da Embrapa. A Embrapa é um órgão com... São poucos centros de pesquisa no mundo que tem a capacidade que esses caras têm. E a gente não... Para puxar a sardinha aqui para o nosso Rio de Janeiro, nós temos aqui o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né? Que está lá com o Empatec agora. Está com o Empatec graduação. Então, muito potencial. E o Rio de Janeiro, como foi capital, acho que é a cidade que reúne mais universidades federais do país. E centros de pesquisa, né? Gente, né? Assim, só as federais, tem um monte, tem o BPM, né? A qualidade... pesquisa de... A nossa qualidade... nuclear, física, BPF, que eu ia falar. Tem o Fiocruz. A nossa qualidade... olhar um pouco para o que a gente vê dentro da empresa. Tá? A qualidade técnica das pessoas que a gente tem no Brasil é muito boa. Não é nós que estamos falando, é o próprio cliente que fala. Tá? Em muitos casos, ele prefere brasileiros do que indianos. Muitos casos. Né? E a gente compara, claro, com produtividade, o que eu consigo fazer com cada região, etc. Hoje a gente tem centros, né, na Romênia, tem na China, tem lá na Índia, tem lá no México, tem nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, Argentina, etc. Então a gente consegue comparar, né, esses centros de desenvolvimento e pesquisa no mundo todo entre nós mesmos. Sim. Ok? Então, assim, os brasileiros, a gente não tem um gap em termos de qualidade do que a gente tem aqui. Né? É o que nós estamos falando. A gente tem pesquisadores muito bons, a gente tem profissionais muito bons, etc. A gente tem um gap de quantidade. Né? Ou seja, a gente não tem gente suficiente para a demanda que tem, etc. E tal. Isso é um problema global, mas aqui tem. Né? Ou seja, a gente, de certa forma, para essas áreas mais técnicas, né, a gente não atrai o jovem. Então, eu não consigo fazer. Né? O cara prefere ser advogado, sei lá, médico, administrador, etc. Mas foge de qualquer área dessas. O médico está tendo uma concorrência enorme. Não, né? É advogado, gente. A gente tem advogado que não acaba mais, que a gente tem mais advogado que o mundo inteiro junto. E dá uma dó, né? Porque o cara vai, investe, etc. Depois ele tem uma concorrência brutal, ou ele vai trabalhar com outra coisa. Mas, então, é importante entender, você não tem um gap técnico de qualidade, mas você tem de quantidade. Pode ser também com essa impressão que a sociedade tem que não somos um país que vende tecnologia, portanto esse não é o mercado, e portanto não ensina o filho, ou não inspira o filho a seguir essa carreira, porque onde você vai arrumar emprego, que não tem o nome das empresas da referência dele na cabeça dele, ele não conhece. Tem um pouco disso, da falta talvez de exemplos, etc., para o cara se seguir, né? Ou seja, e é gozado que, assim, a gente tem exemplo na prática. A gente tem exemplos muito interessantes na prática. Um dos exemplos que eu gosto de contar, que é um exemplo nosso, real, ok? Um dos nossos vice-presidentes, que cuida de inteligência artificial, ele dava aula um tempo atrás na universidade, ok? Legal.
Chegando lá, ele pegou um aluno, sabe aquele aluno que dá umas dormidas na aula, uma fugida e tal, não sei o que, chegou pro cara um dia, cara, o que está acontecendo com você e tal, né? Tô percebendo que você não está... Aí o cara falou assim, não, cara, eu adoro isso, gostaria muito, né? Mas eu tenho uma condição que eu estou trabalhando de servente de pedreiro o dia todo. Chega à noite, eu estou exausto. Então é isso, né? E aí esse vice-presidente nosso acabou trazendo ele para falar, cara, eu vou te dar uma oportunidade. Começou a trabalhar lá com a gente, tá? Hoje esse cara está nos Estados Unidos, já faz alguns anos, é um dos diretores nossos de pesquisa aplicada em inteligência artificial. Um cara espetacular, né? Então, assim, é possível, mas você tem que dar uma mão, você tem que fazer o cara acreditar, senão se ele não tivesse o anjo ali, que é o Fábio, que é esse VP na hora, provavelmente ele desistiria. A gente está no finalzinho do nosso programa e eu preciso com um fechamento aí de nós, a gente vai fazer. Eu peço que você fale agora e já emenda nas suas despedidas. Vou pegar esse gancho, de repente já deixar até uma sugestão para uma próxima edição aqui dessa série aqui sobre inteligência artificial, Maria Luísa, porque coisas que nos atrapalham também, por exemplo, aqui no Brasil, seja na escola pública ou na particular, muita gente fala que matemática é chato, matemática é difícil, e para alguns, sem dúvida nenhuma, mas para outros tantos é uma oportunidade, é uma coisa que... E se a gente fica só falando que é ruim, que é chato, isso acaba atrapalhando, né? A quantidade de pessoas que querem ir fazer engenharia. Então, esse é um mercado que a IA também tem um grande potencial de afetar, né? Como é que você vai pegar essas coisas todas e criar, talvez, tutores que possam se dedicar de uma forma, ou pela voz se comunicando, ou com imagens. Então, tem todo um potencial aí, mas isso é assunto para uma outra oportunidade. Então, de novo, agradecer o convite. Foi um prazer aqui estar conversando com vocês. E, certamente, nesse mundo de IA, semana que vem já tem um monte de novidade. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Bruno. Eu acho que, assim, a mensagem, principalmente aí para o nosso público, os associados, né? Ou seja, são as empresas de tecnologia e tal. Eu realmente acredito que a gente está numa janela de oportunidade muito grande para as empresas poderem se exponencializarem, ganhar mercado e fazer diferença no mundo. Assim, a gente tem uma necessidade enorme dentro do mercado nacional de ser mais produtivo. A indústria nacional tem que ser mais produtiva, senão a gente não sobrevive nesse mundo, ok? Imagina agora também com taxas e tal, não sei o que, piorou, mas... E a única forma de fazer isso rapidamente é usando a inteligência artificial. Então, a oportunidade é enorme, né? Então, assim, invistam em trazer a empresa de cada um de vocês, ou o nicho do negócio, para usar a inteligência artificial de uma maneira aplicada. Fazer diferença para um cliente é o que é a tônica daqui para frente. É isso aí. Obrigado. Obrigado. E, bem, gostei da sua provocação em relação à matemática. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que incentivar o nosso jovem a participar da Olimpíada Brasileira de Matemática, de escolas públicas, que hoje aceitam também escolas não públicas, né? Então, é um incentivo desde criança, né? Quer dizer, no início da adolescência. É super importante, eu acho que pode ser uma virada para muita gente que não via isso na origem familiar. Então, incentivo. Amanhã, eu e o Robert vamos para a PUC também falar de educação e inteligência artificial. Então, acho que se a gente vai continuar propagando isso para os nossos associados, vai ser um grande benefício. E o ForSoft também é uma oportunidade para os jovens e empresas fazerem isso. Deixo meu recado, empresas incentivem a comprar tecnologia nacional dos nossos associados e não associados, porque está num setor só, que a gente precisa muito desse incentivo, porque é onde nosso povo vai se arranjar emprego no futuro, né? O Brasil vai ver que vai crescer por aí. Obrigada a todos vocês, obrigada ao Robert também, nosso presidente, e até o próximo programa.